O cerrado onde eu moro é onde tá guardada toda a história do meu povo, a luta do meu povo, né? Do cerrado ali tem os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. A terra, os alimentos, a roça, a água, o lugar, o lazer. Ele é vida, é resistência, é cultura. Representa tudo para nós, nosso ar que a gente respira, a raiz das vidas, né? E a gente quer que a floresta do Cerrado seja sempre em pé. Então, defender o Cerrado é defender os biomas do nosso país, é defender a vida que está aqui. O Cerrado, ele é o bioma, o segundo maior bioma do nosso país, berço das águas, o único que tem um encontro, né, com os demais biomas brasileiros. É um bioma muito interessante, né, vamos dizer assim, muito farturento, com muitos frutos, animais, muitas possibilidades, águas. Porque ali do cerrado você tira o piqui, tira a cabeça, tira o caju, tira o coco, tira a goiaba, a medicina, você sente um problema, você vai lá, você tira uma casca, uma folha, faz um chá. Nós consideramos que o cerrado é o berço da vida, né, e das águas do nosso território, do nosso Brasil. Porque sem as árvores, sem as nascentes, fica muito difícil para ir criando esse sistema de abastecimento de água, porque vem as nascentes que alimentam os córregos, que caem nos rios e que formam as grandes bacias que nós temos hoje. O Cerrado, ele garante a sustentabilidade, garante uma alimentação saudável para as comunidades indígenas, garante renda para essas comunidades indígenas, em especial as mulheres que são provedoras de vida. O Cerrado, ele é muito importante para que a gente consiga garantir as nossas culturas, as nossas formas orgânicas de vida. E que é muitas vezes deixado de lado, porque eu acho que assim, as pessoas focam muito na Amazônia e se esquecem da preservação desse bioma, que é tão importante principalmente para as nascentes. O cerrado para nós é muito significativo, porque nós vivemos, depende do cerrado, nós consumimos do cerrado, mas está acabado a nossa riqueza. O respirar está difícil, o plantio está difícil e as nascentes elas estão correndo risco de secar. Nosso território antes, com relação à vegetação nativa, que é o cerrado, com também o plantio de grandes monoculturas, é muito visível, sabe, quando a gente faz a comparação. A gente sabe que o nosso cerrado, no momento, não está muito como a gente queria, mas como esse primeiro encontro de mulheres indígenas do cerrado, a gente está vendo que podemos, nas bases, melhorar o que está acontecendo. Eu sou artesã, eu trabalho com artesanato de capim dourada. E o meu trabalho é esse aqui: tiara, bracelete, os brincos. Aqui são para as colheitas na roça e frutas nativas. Essa mais são para as frutas mais pequenas, como cajuí e outras. Assim como o cerrado é invisível, nós somos também. Nós não somos vistas enquanto pessoas que precisam de um olhar
A minha experiência de eu estar aqui hoje, no primeiro encontro das mulheres do Cerrado, das mulheres indígenas, né? Eu estou aprendendo muitas coisas boas, ideias e vendo cada realidade do povo, né? Está sendo importante por esse encontro de várias mulheres falando sobre as maneiras que elas vêm trabalhando para que o Cerrado se mantenha em pé, e cientes de que o futuro do Cerrado depende de nós, depende de políticas públicas, e que a partir daqui a gente se reúne em uma grande rede e que tende a dar muito certo. Ele é importante, primeiro, para a gente se conhecer, né? Conhecer mulheres de outros territórios, de outros estados, né? Compartilhar esperanças. Uma união de coletivo de mulheres, né, que está enfrentando a seca, o agrotóxico. Fortalece as trocas de experiências sobre as ações que já vêm sendo desenvolvidas de maneira orgânica por essas mulheres. E quando a gente troca essa experiência, quando a gente escuta uma a outra, a gente sai daqui mais fortalecida. A gente nunca teve uma oportunidade para falar e para discursar sobre isso também. Nós mulheres temos mais paciência de conversar com a outra, saber se ela está bem, se não está. Aí, por exemplo, o que de experiência gera você ter resistência e resiliência? Gera autonomia e governança, você saber o que acontece no seu território. Eu acredito que ao debater assuntos, né, temas relacionados à nossa vida, nós estamos compartilhando viver. Como é a nossa vida na aldeia? Nós estamos compartilhando as nossas dores. É o momento de nós mulheres falar, porque nós mulheres indígenas, é muito difícil a gente falar de dores, falar de violências, falar de problemas que nos atingem enquanto mulher. Diariamente a gente enfrenta, né, vários desafios, porque não é fácil sair do território para estar aqui, né? E estar entre mulheres nos permite estar à vontade, porque eu sei que aquela mulher que está compartilhando a dor, ela vai me entender, porque em algum momento ela passou por isso. Foi uma experiência incrível e fortalecedora, né? Porque teve várias discussões, teve uma troca de saberes, e em todas as falas eu vi que teve fortalecimento na luta das mulheres em prol dos nossos territórios, principalmente, né? Porque o nosso território é onde começa toda a história do nosso povo, né? Se a gente não preservar o Cerrado, a gente vai passar por situações e por dias piores, né? Eu acho que é esse o recado que fica pra gente. Eu espero mesmo que a gente comece a construir políticas públicas, sabe, a partir de nós, das nossas demandas, das nossas necessidades, das nossas especificidades, e principalmente que ao falar de mulher, a gente fala de território, a gente fala de tudo, porque nós mulheres, nós somos parte disso. A gente tem esse sonho de que os governantes trabalhem com políticas, né, permanentes para que o nosso bioma, não só o Cerrado, como todos os territórios indígenas, todos os biomas do qual as comunidades indígenas façam parte, de fato tem uma garantia aqui
de sustentabilidade, a promoção e valorização do conhecimento das comunidades e dos povos indígenas do Brasil, de cuidado com os biomas, em especial com o bioma cerrado. Pequeninos avanços, eles precisam ser celebrados, e esse encontro ele precisa ser celebrado, porque é uma conquista, né? São dois anos preparando, 2 anos para trazer mulheres aqui, e que a gente possa ter vários encontros de mulheres, né? Que essas mulheres elas se tornem multiplicadoras do que houve aqui. A gente vai voltar para a base com muita experiência enriquecedora que vai ajudar a gente a fortalecer na preservação do nosso território. Então nós precisamos cuidar, precisamos preservar e nós precisamos das autoridades que vão fazer as leis vigorarem para a gente conseguir manter essa vegetação em pé. Vamos lutar juntos e mais para frente, vamos proteger a nossa riqueza, a nossa alimentação saudável, a nossa educação saudável. O nosso território precisa de nós. Território é corpo, território que dá de comer, de curar, de beber, de alimentar. Porque não é sobre uma comida de encher a barriga, mas é sobre uma comida que alimenta o nosso espírito, assim também quando podemos bater o maracá. Nossos sonhos apontam para o fortalecimento do trabalho das mulheres nos territórios, sejam eles nas terras indígenas ou em contexto urbano, com projetos que assegurem autonomia, sustentabilidade e dignidade. Sonhamos com territórios demarcados, protegidos, sustentáveis e saudáveis, livres de todas as formas de violência contra as mulheres indígenas e onde a vida floresça em equilíbrio. Queremos ver o Cerrado sempre em pé, com aliados não indígenas comprometidos e responsáveis no respeito aos povos e territórios indígenas. Nosso horizonte é de mulheres juntas, empoderadas e sem medo. Construímos coletivamente um futuro de justiça, respeito e liberdade. Nós, mulheres indígenas do Cerrado, afirmamos que cuidar do Cerrado é cuidar do Brasil. Onde uma mulher indígena está, a água resiste, a mata respira e o futuro se levanta. Por isso exigimos que o Estado cumpra seu dever constitucional, que os órgãos competentes atuem com urgência o respeito aos nossos modos de vida, que a sociedade reconheça o Cerrado com o coração das águas é a casa de muitos povos. Seguiremos juntas em movimento e com nossos cantos, nossas línguas e nossas sementes, por território, água e vida, agora e para as futuras gerações. Eu acredito que o nosso corpo é cerrado, né? O cerrado somos nós. Então eu acredito que, espero que seja o primeiro de muitos, né? Que as mulheres, com a sua diversidade de cerrados, elas possam também se unir, né? E formar uma florestona de cerrado.